Ela apareceu na mídia como uma mãe desesperada, chamando por ajuda para encontrar os filhos sequestrados. Mas enquanto as buscas seguiam, o segredo obscuro que ela escondia estava prestes a ser revelado. Uma mãe capaz de qualquer coisa por um amor proibido, até mesmo tirar a vida de seus próprios filhos. Olá, se você ainda não me conhece, eu sou Luciana Marinho, psicóloga perinatal, mãe e uma apaixonada por investigação criminal, o famoso True Crime. No canal Mães que Matam, exploramos os casos que trazem à tona histórias impactantes e complexas, mães envolvidas em crimes. Vamos juntos entender mais uma dessas histórias. Para entendermos essa história, é importante saber quem era Susan Legan Vaughan. Ela nasceu em 26 de setembro de 71, na Carolina do Sul, e teve uma infância bem complicada. O pai dela tirou a própria vida quando ela ainda tinha apenas 7 anos de idade. A mãe logo se casou novamente. Ela sempre foi uma boa aluna, sempre tirava notas boas e chegou até ganhar prêmios. O relacionamento entre Susan e o padrasto era no mínimo tumultuado. Com 16 anos, ela foi molestada pelo seu padrasto Biff. Susan falou para a mãe e para o departamento de serviço social, que afastou ele do convívio da família. Porém, depois de alguns aconselhamentos, ele voltou e, segundo ela, os abusos continuaram. E sua mãe nada fez. Ela começou a ser muito criticada pela sua mãe e pelo padrasto por ter colocado tudo isso em público. No verão de 88, ela começou a trabalhar em uma mercearia local. Segundo informações, ela mantinha relacionamento com 3 homens diferentes. Nesse período, ela acabou engravidando. Sem saber de fato quem era o pai, optou por fazer um aborto. Logo em seguida, um desses homens termina com ela e Susan decide tirar a própria vida, com vários remédios. Ela foi internada e descobriram que ela já tinha tentado aos 13 anos, porém não se há registro do porquê essa tentativa. Susan cresceu em um ambiente de instabilidade emocional e isso parece ter deixado marcas profundas. Um tempo depois, ela começou a namorar David Smith, que na ocasião estava noivo. Ele terminou o noivado e engatou um namoro com Susan. Pouco tempo depois, ela descobre que está grávida e logo os dois decidem se casar. Em março de 1991, eles casam. Devido aos problemas que ambos tinham em suas famílias, isso acaba os unindo mais. Em 10 de outubro de 1991, nasce Michael. Logo depois, o casamento já não estava um mar de rosas e acabaram aparecendo muitos problemas. Brigas, infidelidades e dificuldades financeiras fizeram parte do dia a dia deles. No final de 1992, Susan engravida novamente. E dia 5 de agosto de 93, o segundo filho do casal nasce, Alexander. Poucos meses depois, eles decidem se separar novamente. Agora com 2 filhos, Susan decide buscar um trabalho. Ela consegue um trabalho em uma empresa de renome da região e logo ela é promovida a secretária executiva, onde ela começa a viver uma realidade totalmente diferente da dela. Festas, lugares caros, pessoas importantes em seu meio, e ainda a colocou ao lado de um dos solteiros mais cobiçados, que era o filho do dono da empresa, onde Susan logo engatou um namoro. Na cabeça dela, eles estavam super bem. Porém, para Tom, ele estava arrumando uma desculpa para terminar esse relacionamento. Ele escreveu uma carta para Susan listando todos os motivos pelo qual o relacionamento deles não daria certo. Um desses motivos era a diferença de classe social deles. Outro motivo era que ele não queria ter filhos e nem criar filhos de outra pessoa. Esse detalhe vai fazer total diferença no caso mais à frente. Até aqui, percebemos um ciclo de problemas que vai se acumulando ao longo dos anos da vida de uma pessoa. É claro que nada justifica o que Susan fez, mas entender o contexto ajuda a gente a refletir. 25 de outubro de 1994, Susan Smith começa seu dia como qualquer outro. Arruma seus filhos para a creche e segue para o seu trabalho. No decorrer do dia, Susan tenta por várias vezes falar com Tom para reatar o seu relacionamento, porém sem sucesso. Ela avisa para sua supervisora que não está se sentindo bem e que pede para sair mais cedo. Ela pega as crianças na creche e deixa com uma amiga e volta na empresa mais uma vez, para mais uma tentativa frustrada de falar com Tom. Ele a coloca para fora de sua sala. Susan volta, pega seus filhos com a amiga e segue para o endereço de sua mãe.
Algumas horas depois, Susan bate na casa de um casal, chorando desesperada, gritando e dizendo que um homem havia levado seu carro e seus 2 filhos. Logo, o casal ligou para o departamento de polícia e Susan pede para ligar para sua mãe, porém não consegue. E em seguida, liga para David. Quando o xerife do condado de Union chega, ele pede para Susan falar como tudo aconteceu. Susan relata que estava em um sinal parado próximo ao rio e que no momento não passava nenhum carro no cruzamento, quando um homem negro a abordou e mandou ela dirigir. Quando chegou em um certo ponto, ele pediu que ela descesse do carro, apontando uma arma para sua cabeça. Ela disse que chorou e pediu para ele que deixassem ela pegar os filhos dela. Porém, o homem disse que não tinha tempo, mas que não se preocupasse, que ele não ia fazer nada contra as crianças. Logo, o xerife começou as buscas por 2 crianças desaparecidas. Foram feitas várias buscas no rio e nas proximidades. No dia seguinte, uma associação de pais de filhos desaparecidos começaram a ajudar Susan e David para que eles fizessem apelos para os sequestradores devolverem os seus filhos. Susan e David participaram de vários programas de TV e deram várias entrevistas. No decorrer dos dias, tanto Susan quanto David passaram pelo teste do polígrafo. O teste do David deu tudo ok, e o de Susan deu inconclusivo. Susan passou por alguns interrogatórios, e segundo os investigadores, alguns não batiam. Inclusive, a maior discrepância da história dela é que o sinal que ela disse que parou estava vermelho, só que ele só fica vermelho se tiver passando outros carros no cruzamento. E a mesma disse que no momento não passava nenhum dos carros. Essas e outras diferenças nas histórias que ela contava foram despertando desconfianças nos investigadores. Esse caso mobilizou muitas pessoas. Logo, a comunidade estava fazendo vigílias, pendurando panfletos em busca de Michael e Alex. Susan fez um retrato falado do suposto homem, porém, até o desenhista da polícia começou a desconfiar, porque ela não dava nenhuma característica específica do acusado, só disse que era um homem negro, de aproximadamente 40 anos, que usava calça jeans, blusa escura, jaqueta xadrez e um gorro escuro. O responsável pelo caso pediu ajuda ao FBI para traçar o perfil de uma mãe que pudesse tentar contra a vida de seus próprios filhos. Na época, o perfil que eles traçaram bateu muito com a situação de Susan. As características identificadas no perfil incluem histórico de abuso ou trauma. Muitas dessas mães têm um passado marcado por abusos físicos, emocionais ou sexuais, o que pode influenciar comportamentos futuros. Instabilidade emocional, presença de transtornos mentais, como depressão profunda, transtornos de personalidade ou outros distúrbios psicológicos que afetam o julgamento e o comportamento. Isolamento social, tendência ao isolamento com pouco ou nenhum sistema de apoio, aumentando a sensação de desespero. Estresse extremo, situações de estresse intenso, seja por dificuldades financeiras, relacionamentos problemáticos ou outras pressões externas. Percepção dos filhos como obstáculo. Em alguns casos, as mães podem ver os filhos como um impedimento para alcançar certos objetivos pessoais ou relacionamentos desejados. Já se passavam vários dias e nada de notícia das crianças. Foi quando o detetive decidiu fazer uma abordagem diferente. Quando Susan saiu de uma entrevista, ele pediu que ela o encontrasse em uma sala de uma igreja da região. Quando chegou lá, mostrou para ela todas as discrepâncias que tinham nos seus relatos e falou: Susan, eu sei que essa história que você falou é mentira. Chegou a hora. Susan baixou a cabeça e pediu que ele rezasse com ela, e em seguida confessou tudo. Segundo o depoimento, Susan queria tirar a própria vida, mas não queria deixar os filhos sem mãe. Foi quando decidiu entrar no rio John DeLong com o carro. Porém, ela puxou o freio de mão 3 vezes até ela sair do carro e deixar o carro descer com seus 2 filhos dentro. Ela disse que se desesperou, mas viu que já não tinha mais jeito. Então correu o mais rápido que pôde até chegar em uma casa, onde contou toda a história do sequestro. Naquele momento, com a confissão de Susan em mãos, o investigador pediu que os mergulhadores voltassem ao rio e fosse exatamente onde Susan havia falado. Chegando lá, conseguiram encontrar o carro, com as 2 crianças ainda presas em suas cadeirinhas.
Nesse momento, todos choraram pela cena que se desenrolava na frente deles. Já com os corpos, os investigadores finalmente tiveram que dar a notícia que ninguém queria para David, que seus filhos estavam mortos, e a culpada de tudo isso era a própria mãe deles, Susan Smith. Susan foi levada a julgamento em 1995, onde Dave pedia a pena de morte para ela. O advogado que a mãe de Susan colocou era conhecido por livrar seus clientes da pena de morte. Ele colocou Susan como uma mulher que foi molestada quando adolescente, que tinha muitos problemas, porém, o lado da acusação pintou Susan como uma mulher que queria se livrar de seus filhos para viver um amor não correspondido. Durante o julgamento, foi revelada uma carta de Tom, o homem com quem Susan tinha um relacionamento. Na carta, Tom expressava claramente que não desejava filhos e não queria assumir a responsabilidade de criar filhos de outra pessoa. Ele afirmava que, embora gostasse de Susan, a presença dos filhos dela era um obstáculo para o relacionamento. Essa rejeição teria levado Susan a acreditar que, sem os filhos, poderia reconquistar o afeto de Tom. A defesa de Susan argumentou que ela sofria de depressão profunda e que a carta de Tom intensificou seu estado emocional instável, contribuindo para o trágico desfecho. No entanto, a acusação sustentou que Susan agia de forma premeditada, motivada pelo desejo de manter o seu relacionamento com Tom, que não queria crianças em sua vida. A carta de Tom foi um elemento crucial no julgamento, ilustrando as motivações de Susan e o contexto emocional que procede o crime. Foi um julgamento bem difícil. Susan não quis falar. Chorou em alguns momentos que seus filhos eram citados no julgamento, como se não acreditasse que seus filhos estavam mortos. Antes do julgamento, foi feito um exame psicológico para saber se Susan era apta a ser julgada por seus crimes, onde foi atestado total capacidade para o julgamento. Após um júri bem intenso, Susan escapou da pena de morte e recebeu a sentença de 30 anos à perpétua, com direito a pedir sua liberdade condicional após 30 anos. E é por isso que estou trazendo esse caso para vocês, porque esse ano de 2024, Susan tentou sua liberdade condicional, alegando estar muito arrependida de tudo que fez. Ela estava visivelmente abalada. Nessa audiência estavam David Smith e mais 14 pessoas que foram contra a liberdade de Susan. Ela agora vai poder tentar novamente a liberdade daqui a 2 anos. David disse que vai fazer questão de estar em todas as audiências que puder para que ela nunca saia da cadeia. David disse na audiência que tudo isso não se tratou de um erro trágico. Ela quis acabar com a vida dos filhos. Nunca senti qualquer remorso da parte dela. Ela nunca expressou nenhum. Tentei achar algum exame psicológico mais aprofundado da Susan para trazer uma análise melhor, porém não encontrei nada que falasse de algum possível transtorno. E assim, terminamos mais um caso que chocou o mundo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Isso me ajuda a trazer mais histórias como essa para vocês. Tchau!